Questão 30 da prova da USS de 2021. O PET-CT é um dos exames por imagem mais modernos usados em oncologia, combinando duas modalidades de análise: a tomografia computadorizada e a emissão de pósitrons. Nesse exame, a pessoa em jejum e em repouso recebe uma injeção na veia de glicose marcada com material radioativo chamado FDG-F18. Então, você tem glicose marcada radioativamente. Essa parte da questão, essa frase ali que ele coloca para você, né, explicando como que esse exame atua, a pessoa está em jejum e aí ela recebe uma injeção de glicose marcada radioativamente. Então, significa que se ela está em jejum, as células elas vão estar ali esperando ansiosamente para a captação de glicose acontecer. A partir do momento que é aplicada uma injeção de glicose, né, no organismo dessa pessoa, a gente vai observar, né, como é aplicada na veia, chega ao coração rapidamente, vai ser bombeado para todo o sangue e isso vai circular no sangue com facilidade, vai circular no corpo com rapidez. A glicose, quando vai chegando aos tecidos, vai sendo captada por eles, né? E aí, o que acontece? Esse exame é justamente para detecção de células cancerígenas, para detecção de tumores. O tumor, as células cancerígenas, ela tem como característica ter uma alta atividade, porque ela se multiplica rapidamente. A gente sabe que células cancerígenas, elas são células que são especializadas em processos de divisão celular. Só que para um processo de divisão celular acontecer, isso envolve síntese proteica, isso envolve multiplicação de organelas, isso envolve aumento do volume do citosol da célula, envolve replicação do material genético, envolve muita energia para ser realizado esse processo. Então, significa que a demanda energética nessas células tumorais é muito alta devido ao seu metabolismo acelerado. Como ela tem uma rápida taxa de divisão, isso promove uma atividade metabólica para ela muito alta. Então, o gasto energético nessas células é muito alto por conta dessa característica, né, dessa alta taxa de divisão que ela promove, que ela tem. Isso significa que, se a gente tiver um exame como esse, e se houver a presença de um tumor dentro do organismo dessa pessoa, essa região com células tumorais, com células cancerígenas, vai rapidamente captar essa glicose. E aí a gente vai observar, então, os tecidos que estão com essa glicose marcada radioativamente. Aí, nesse caso, entra a tomografia, né? Que faz a análise dos tecidos que tem maior ou menor concentração dessa substância. Aí, vamos lá. O aparelho de tomografia, então, identifica onde há maior concentração de FGD, de F18, que aí, nesse caso, é aquele material radioativo que marcou a glicose, gerando imagens desse local do corpo para identificar com precisão os tumores. Quanto maior a concentração, significa que maior o metabolismo, e isso aí, nesse caso, é uma característica comum a essas células cancerígenas. A característica fisiológica das células tumorais que permite o uso do PET-CT para diagnóstico é... Brenda, eu pensei no alto índice mitótico. Gente, o exame se baseia em glicose marcada radioativamente. Me diz, em relação ao índice mitótico, onde que você tem a glicose participando aí? Para geração de energia. Então, não é para o processo de divisão celular, porque o exame, ele não está aí, nesse caso, marcando a característica de divisão celular. Ele está marcando a característica que essa célula tem de alta taxa metabólica. O exame se baseia em glicose marcada radioativamente. Se o tecido está captando bastante glicose, é porque o metabolismo desse tecido é muito alto. Aí, essa glicose que está sendo captada para manutenção da alta taxa metabólica desses tecidos é utilizada para gerar energia para processos de divisão celular, isso sim. Mas o que o exame está analisando é o metabolismo dessas células, já que ele utiliza a glicose marcada radioativamente para que esse exame seja realizado. Então, aí nesse caso, a letra B seria, então, a nossa opção correta, né? Aí, nesse caso, metabolismo acelerado. Você vê que ele foi aí, nesse caso, bem maldoso, né? Ele colocou na letra A uma característica que na tua cabeça já vem ali direto células tumorais. Pô, alta taxa mitótica.
Com certeza, a célula tumoral. Realmente é uma característica da célula mitótica não, da célula cancerígena, desculpa. É, mas não tem a ver com a questão. O contexto da questão é a demanda de glicose que essas células vão apresentar. E essa demanda é alta devido ao alto metabolismo. A alta taxa de divisão faz com que essas células tumorais sejam células que tenham uma alta demanda de energia. E para garantir essa produção energética, existe um consumo de glicose muito grande nesses tecidos. E aí, isso é o indicativo que o exame usa para na tomografia conseguir identificar esses tecidos tumorais. Então, a letra B é a nossa resposta correta. A letra C fala em alteração do citoesqueleto. A glicose não altera o citoesqueleto, né? A glicose que está marcada radioativamente, que estaria entrando na célula tumoral, ela está sendo usada na célula para geração de energia. E a letra D de dado fala em perda da inibição por contato. Não tem relação nenhuma, não. Não dá nem para fazer relação com o restante ali da questão, tá bom? Então, eu acho que ali nessa questão ficaria aí em dúvida entre a letra A e a letra B. Só que aí, quem pensou em marcar a letra A, toma muito cuidado, porque você está indo com a cabeça fechada para ler a questão. Quando você lê a questão e você lê célula tumoral, já vem na hora que o estalo, putz, alta taxa mitótica, alta taxa de divisão celular. E aí você já vai preparado para responder aquilo ali, sem prestar atenção no que a questão está falando. Então, se o contexto são células tumorais, você pode ter várias abordagens. Mas aí você precisa ler a questão por completo, com a atenção, prestando atenção no comando e contexto da questão. Nessa questão, o comando e o contexto cobravam a relação do metabolismo energético e não aí nesse caso da divisão celular em si, tá bom? Então seria a letra B a opção correta.